Boa tarde, professor. Boa tarde, doutor. Obrigado. Satisfação estar aqui mais uma vez na TV Prevê. Muito obrigado pelo convite. Tá bom, Paulinho? Tudo mesmo, tudo em paz, tudo em ordem. Bom, estamos aí, ó, né? O que tem de boato, fuxico, informações por baixo do pano, por cima do pano, sobre para onde que os vereadores vão, para onde que os candidatos vão. Então, com essa possibilidade de mudança de partido, nós diríamos que é impressionante o cenário que vai resultar depois dessas mudanças, completamente diferente. E, na verdade, eu acredito que nem um quarto dos vereadores ou um terço vão permanecer no mesmo partido. Vamos começar com esse menino aqui, ó, uma revelação, um vereador atuante, o Marquinho. Líder do prefeito do PMDB. Pelo menos por enquanto, né, professor? Líder do prefeito. E deixa o PMDB pelo PP. Marquinho, o que te levou a tomar essa decisão? Então, professor, na verdade, nunca teve nada programado para eu ir para o PP, né, o novo, chamado novo PP aí, né, que a gente vem acompanhando até algumas propagandas na TV, né, da mudança, da saída aí do Paulo Maluf do comando estadual e a entrada do Guilherme Mussi, que é um moço jovem que vem fazendo um trabalho muito bacana aí e vem com um pensamento de uma nova política, principalmente nesse momento que o país atravessa. Mas até então minha conversa, professor, era com o PSD, por conta da minha proximidade com o deputado federal Ricardo Zar, que a gente se aproximou nos últimos meses, pela bandeira que ele levanta também, que é a proteção animal, e a gente vem fazendo um trabalho interessante aqui na cidade nessa linha. E até então a minha programação era ir para o PSD. Né? Nesse meio tempo houve aí a mudança, né, do comando do PP estadual e a região, né, passa a ser comandada agora pelo deputado Ricardo Zar, e nessa saída dele do PSD para o PP, acabou fazendo esse convite para a gente e a gente aceitou, mas por uma questão ideológica mesmo do trabalho que ele vem realizando aí, principalmente na causa animal. É uma pessoa que a gente se identifica e a gente, por isso, acabou acompanhando para o novo PP. E como é que fica seu relacionamento com o prefeito? 100%, né? Eu acho que assim, não é a questão partidária não muda em nada o meu relacionamento com o prefeito. O prefeito, a gente sabe que vem enfrentando grandes dificuldades na cidade, até por conta da conjuntura nacional, da economia do nosso país, mas eu ainda acredito, né, que ele tem ainda as melhores intenções para a cidade de Bauru e continuarei ao lado dele, independente da liderança ou não, né? Não sei como que vai ficar a questão da liderança, porque a liderança é discricionalidade do prefeito. Mas eu continuarei defendendo o governo quando tiver que defender o governo e apontando o que precisa apontar quando precisar aí, professor, fazer os apontamentos no governo Rodrigo Agostinho. Bom, ali do lado de lá está a direita, mas ele não é direita, ele é um centro-esquerda. Isso. Né? Está lá o doutor Paulo Eduardo. O Paulo permanece fiel no PSB, vai continuar no PSDB. Então eu vou fazer a mesma pergunta, só que eu não vou falar por que você saiu. Eu vou falar por que você ficou no PSB. A minha participação na política, ela começou na política formal, começou no PSB. E o PSB tem um projeto de governo, tem um projeto aspira a crescer politicamente, e é o partido que mais cresceu nas últimas eleições. E tem um projeto. Esse projeto é um projeto que busca uma autonomia de pensamento, o que é muito raro hoje em dia. No entanto, colocar em prática de maneira definitiva o projeto de imediato é muito difícil. Por quê? Porque não há um componente ideológico propriamente dito nas questões partidárias. São questões casuais, focais e de interesse mais pessoal do que de interesse social, de mudança da sociedade no seu modo de produção de bens e serviços. O PSB tem, como todo partido, tem as suas vertentes mais tradicionais e as mais progressistas, mais modernas, né? Eu me identifico mais com a questão progressista, onde o socialismo não é o Estado que faz tudo, é o Estado que faz fazer.
faz fazer educação, saúde e tudo mais, estabelece metas, estuda o mercado e fomenta segmentos de iniciativa privada no mercado. É esse socialismo que nós acreditamos, e quando você fala em centro-esquerda, é isso mesmo. Nós não somos aquele totalitário que não existe mais propriedade privada, a liberdade individual está ceifada, nada disso, pelo contrário. Acreditamos na democracia como o melhor modo de produzir política. Então, sob esse contexto, nós permanecemos no PSB e lamentamos o momento atual em que a política se tornou um instrumento de emancipação pessoal sem qualquer compromisso republicano, sem qualquer compromisso de aperfeiçoamento da sociedade. Eu ia fazer uma pergunta agora, pedir a avaliação dos dois da administração do Rodrigo Agostinho. Mas eu aproveito e já vejo que a pergunta do Zé Leme fala exatamente isso. Ele pergunta: o prefeito Rodrigo está fazendo uma péssima administração como prefeito de Bauru. Está virando as costas da prefeitura para a população, não querendo dar a reposição de 10% aos funcionários que estão em greve. Lembrando que as demais cidades já deram. Agora, se ele não der esse aumento para os funcionários, corre o risco de seu mandato, de perder o mandato na eleição desse ano. Além de outros problemas da cidade que não são resolvidos para a população. Como vereador, ele está perguntando para você, Paulo. Sim. Como você vê o fracasso do prefeito? E você vai responder na sequência como que você vê o sucesso do prefeito. Ele é o líder do prefeito? Bem, eu primeiro não acho que haja um fracasso. Você não pode querer que uma laranjeira dê uva. O prefeito tem o seu perfil administrativo e ele é um bom prefeito. Eu tenho que admitir isso. Mas dependendo da perspectiva em que você olha a gestão dele, ele é ruim. Sob outro aspecto, ele é bom. Mas eu acho que a cidade progrediu muito nas duas gestões dele. Sob a minha ótica de visão política, acho que muitos espaços poderiam ter sido trabalhados com mais competência. Mas do ponto de vista do balanço geral, acho que foi uma gestão que a cidade não perdeu, ganhou. O balanço é positivo. A questão específica do funcionalismo, sou totalmente favorável a uma reforma administrativa da prefeitura, sob todos os aspectos. A prefeitura é uma entidade obsoleta do ponto de vista de prestação de serviço para o munícipe. Ela não está totalmente informatizada, nós não temos dados full-times que permitam uma decisão gerencial adequada, com substância do ponto de vista do momento. Então, acho que isso foi uma falha, mas que não comprometeu o resultado final que o prefeito projetou para si. Acho que a cidade estava muito atrasada sobre diversos aspectos. Ele melhorou a questão viária, mas a questão de manutenção ainda está aí, muito buraco e tudo mais. A questão de gestão da água foi calamitosa. A questão da saúde... A água é brincadeira, né, Paulo? É brincadeira. Talvez seja o calcanhar de Aquiles dele. Por quê? Porque ele não assumiu para si a gestão da água. Ele terceirizou a questão para uma pessoa que representa um modo de gerência já ultrapassado. Então, a questão da saúde, houve progressos, mas faltou integração com o sistema terciário, com o hospital. A questão da educação talvez tenha sido a que mais progrediu do ponto de vista de espaço físico e de gestão. Aí temos que reconhecer que a Vera Casério, exercendo o empoderamento dos professores, provocou um grande incremento na educação pública, na questão municipal. Então, acho que o prefeito ele tem a minha aprovação, mas sob ressalvas, sob diversos aspectos. Mas admiro também o modo como ele chegou na prefeitura. Ele fez uma ruptura política naquilo que historicamente acontecia na cidade. E ele aprendeu a fazer gestão andando, aprendeu a andar de bicicleta no transcurso. Eu dou um voto de crédito ao prefeito sobre esse aspecto. A questão do funcionalismo tem que ser revista, tem que fazer uma reprogramação. Foi dado um princípio disso com o PCCS, que é o Plano de Carreira e Salários. Mas ele tinha que ter um desdobramento do ponto de vista funcional de uma revisão do organograma da prefeitura, que não foi feito. Né? E com isso a prefeitura é sim obsoleta, a questão tributária tem que ser revista, a política tributária da cidade tem que ser aperfeiçoada, a questão de fiscalização do cumprimento das leis é muito pobre, é muito poucos fiscais e por aí vai. Então eu acho que os 10% que se pede é negociação, mas existe uma coisa que foi criada que é a lei da responsabilidade fiscal.
ela não pode ser ultrapassada. Então tem um limite de gestão e ela está muito próxima disso. E a folha de pagamento é o principal custo da prefeitura. Então a reforma administrativa é fundamental nesse sentido. Não queria me estender mais. Tem uma pergunta para você aqui também. Manda. Então, às vezes você defender o prefeito, eu faço essa pergunta que vai falar de reajuste. É a Regiane do Jardim Samburá. Vereador Marquinho, gostaria de saber se o prefeito Rodrigo está em Bauru para negociar com os servidores. Sou servidora e estive junto com o Sincerme em frente à prefeitura. E ele ainda não nos recebeu para falar se vai atender nossa contraproposta. Falei com o prefeito hoje pela manhã, Regiane, e ele falou que hoje pela manhã esteve sentado com os secretários, com o Sincerme também, secretários de Finanças, secretários da Administração, justamente para receber a contraproposta do Sincerme, né? A contraproposta que é a reposição de 10,84 e até o José Leme fez a pergunta, nem é aumento, né, professor? É uma reposição inflacionária, que é o mínimo, mas né, não vai que precisaria. conseguir. Infelizmente, a gente sabe que não vai conseguir. Não vai conseguir, ninguém, categoria nenhuma vai dar. É triste isso. É lamentável, infelizmente. Os servidores pedem aí vale compras de R$400 e um reajuste do abono, que era o antigo vale-refeição, para R$350, além do não desconto dos dias de greve. E o prefeito está estudando, entre hoje e amanhã deve dar resposta aí para a categoria. Só para dar mais elemento até na argumentação do prefeito. Claro, e aqui fez um plano de salário estúpido, deu muito para umas categorias e nada para outras. Tem gente que não tem aumento aí já há 2, 3 anos. No Brasil, pelo menos funcionário público não acontece isso. O desemprego 8.000 pessoas perdem o emprego por dia no Brasil hoje. Isso é estatística. 8.000 pessoas vão chegar em casa hoje à noite e falar assim para a esposa: estou desempregado. Perdeu meu emprego. O que nós vamos fazer? Entendeu? Quer dizer, agora eu acho que tem uma coisa errada aqui, eu concordo. Tem categoria que não levou nada aqui em Bauru. Exatamente. Com a carça na mão. E categoria que subiu 300%, 400% o salário. Foi um plano de salário, foi a pior coisa que o Rodrigo podia ter feito para Bauru. Gostaria que vocês criticassem isso. Eu acredito, professor, que com a intenção de fazer aí um plano de cargos e carreiras tão desejado pelos servidores, houve sim alguns equívocos e acabou dando aumentos maiores para algumas categorias. Muito maior, não é maior. Praticamente nada para outras. Eu acho que realmente isso daí foi uma falha que hoje está repercutindo nessa questão da folha do salário, né? A lei de responsabilidade fiscal rege que o município pode Ele não tem condição gastar no máximo 51,30, né, de tudo que se arrecada não com tem o salário. limite, Hoje já está 51,24, professor. Então não tem esse limite e vamos ver aí, né, o Rodrigo, o prefeito já falou. Agora que essa ele não história tem de muita que ele gordura. teve boa intenção, se meu pai fosse vivo, ele responderia assim, ó: o inferno está cheio de gente bem intencionada. Ele atendeu a solicitação dos próprios servidores, né? Eu acho que aí houve a falha de quem fez, né? De quem acabou desenvolvendo esse plano. Foi o secretário dele lá. Acabou aí cometendo alguns equívocos, mas era uma solicitação dos próprios servidores que houvesse na cidade de Bauru um plano de cargos e carreiras, professor. Eu acho que o PCCS foi sim uma ferramenta fundamental no sentido de aprimorar o funcionalismo público. O problema é que ele precisa ser revisto, ele precisa ser reavaliado. Ele foi concebido no momento de caixa cheia. Havia um superávit importante do ponto de vista dos cofres da prefeitura, o que hoje já não é realidade. E todo o arcabouço jurídico, legal, de gestão pública, ele é feito considerando um modelo desenvolvimentista. Não é o que nós vivemos. Nós não estamos nem em recessão, nós estamos em depressão econômica. Então, o momento é crítico. E querer repor inflação não vai dar. Por quê? Porque a captação de recursos está comprometida. Por quê? Porque não há impostos a serem colhidos. Por quê? Porque não há movimento econômico. Não há da onde tirar o dinheiro para o município. Esse é também um grande problema do país. A questão do município, o movimento municipalista... O país, né, Paulo? Exatamente. E os municípios são os que mais foram penalizados. Esse é o desconto que tem que dar para o Rodrigo agora.
quebraram. O que os caras roubaram é coisa de... Só vai entender isso daqui uns 20 anos quando escrever essa história. Quando fala que um desemprego é o sintoma inicial da falência, Claro. da falência das indústrias. Falindo a indústria, não tem imposto para o município, não tem IPTU, não tem nada. Então, nós vivemos uma crise institucional gravíssima, nunca antes nesse país vivida. Então, há necessidade de um esforço da classe política em superar a questão que tornou corporativa a classe política e fez dela ser tão desprezada pela sociedade, superar e fazer como o judiciário tem feito, fazer cumprir a lei, estritamente cumprir a lei. A Constituição do Brasil é uma das melhores do mundo, só que ela não é praticada. Então, nós vivemos o que estamos vivendo. E a lei faz com que todos devem ser igual perante ela, presidente, vice-presidente e qualquer outro. Alguém está fazendo isso e causando maior alvoroço. Isso mostra a imaturidade institucional do nosso país. A limpeza começou. Exatamente. Acho que já é um bom começo, claro, né? Acho que pelo menos a gente enxerga uma luz no fim do túnel. Mas, professor, permita acrescentar uma informação que eu assisti no Jornal da Globo recentemente, algo que eu nunca tinha ouvido falar. A cidade de Betim, por exemplo, em Minas Gerais, que vive das fábricas automobilísticas, caiu tanto a arrecadação da cidade, tanto, por conta dessa crise institucional do nosso país, que a cidade decretou estado de calamidade financeira. Eu nem conhecia esse termo. Possibilitando, inclusive, mexer em salários para baixo. Olha que absurdo que chegou o nosso país. Assim, tá? O Rio Grande do Sul, entendeu? Então, é muito sério. E o prefeito Rodrigo, ele está fazendo de tudo para manter em dia as contas com os fornecedores. Nós não temos... Mas não vai manter também. Por enquanto tem mantido. Por enquanto tem mantido. Nós ainda tem essa vantagem. Você tem IPTU, IPVA... Entendeu? Quero ver no segundo semestre. Exatamente. O que o Rodrigo tem de nota 10 é o secretário das finanças dele. É firme, o Marcos Garcia é muito um firme. Menino de ouro. Ele segura com... Bom, já teve, né, nesse início de mandato, o contingenciamento de 10 milhões de reais para que possa finalizar o ano aí positivo, porque realmente... Não vai finalizar o ano positivo. Eu dizia que o tratamento de esgoto não ia ser entregue. Hoje é notícia de jornal. Quer dizer, só eu falava isso aqui. Todo vereador que vinha aqui, não, mas já começou, já chegou o primeiro dinheiro. Agora hoje, o que está na mídia hoje? Não é para esse ano. Não dá tempo. E nem vai asfaltar Pindóia, Bauru. Vai tapar buraco Pindóia. Tem que tapar com o buraco que tem, porque ninguém vai dar dinheiro, coisa nenhuma. Ele falou, já começou a chegar o dinheiro do tratamento de esgoto. Chegou o quê? 6 milhões? 6 milhões. 6 milhões eu dou do meu bolso. Para completar a obra, né, professor? Para completar a obra. Imaginou o preço do tratamento de esgoto, Paulo? É muito alto, né? Muito alto. Né? Muito alto. O Valdir da Vila Celina está aqui. O Valdir fica uma fera. Toda vez que vem vereador aqui, Valdir, infelizmente... Ah lá, ele fala, vereadores, está faltando água aqui na Vila Celina. Deve ter vazamento para burro, né? Não conseguiram acabar com o vazamento, Valdir, é um absurdo. E o DAI fala que é vazamento na rede. Todo mundo sabe, até o cachorro vira-lata que fica lá na frente do Prevê Objetivo já sabe que é vazamento na rede. Além do trânsito do local que pode causar acidentes, e a Endurbe nem se pronuncia mais. Vereador Marquinho, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu vou pedir para o Valdir, olha, toda vez o Valdir ele faz essa solicitação. Valdir, por gentileza, encaminhe um e-mail para a gente, por favor, na Câmara Municipal. No site da Câmara Municipal tem todos os e-mails. Nós vamos pegar a TV Câmara, professor, nós vamos lá na Vila Celina para entender exatamente quais são os pontos desse trânsito. Mas, por favor, tem que registrar isso via e-mail. Nós recebemos muita solicitação por Facebook, WhatsApp, fumaça, enfim. Mas para a gente, o que tem que ficar registrado lá, porque a gente já coloca na agenda e sai para trabalhar. Porque a hora que eu sair daqui, professor, eu chego lá na rua, já tem outra demanda. Eu viro a esquina, já tem outra demanda e a gente acaba esquecendo. Então a gente faz essa solicitação, Valdir. Nós vamos com a TV Câmara aí na Vila Celina para registrar todo esse problema, levar para a tribuna e fazer uma cobrança aí para a Endurbe. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele fala aqui também. Reclamei para vários órgãos sobre uma casa que tem embaixo do viaduto 13 de Maio. Uma casa que era da antiga FEPASA. O morador de rua invadiu
e acumula no quintal da casa muitos recicláveis. É um verdadeiro criadouro de mosquito. Teve vereador aqui que anotou até o endereço da casa. A Edis, já reclamei até para o secretário da Saúde e nada resolveu. Vou reclamar para o bispo, Dom Caetano. Aguarda a reclamação do Luiz Carlos aí. Tem uma sugestão para o Valdir e para o Luiz Carlos. Direito à saúde e direito à água são direitos difusos que cabem a toda pessoa e é dever do Estado, seja município, seja Estado, seja federação. Se ele não é cumprido, entre na justiça e cobre a responsabilidade, cobre a probidade. A resposta do Brasil hoje está na lei. Não adianta mais pedir, exerça seu direito. Não é da cultura do brasileiro exercer o direito que é legalmente estabelecido. Está na hora de reverter isso. E o exemplo que temos hoje do Judiciário de Curitiba é apenas o cumprimento da lei. Então faça com que o seu direito à água seja de fato um dever do Estado. Faça que o seu direito à saúde, à prevenção de saúde em relação à dengue e outras arboviroses, seja cumprido. Isso é na lei. Não adianta pedir, você pediu tantas vezes e não deu certo. Também porque os poderes estão exauridos. As demandas são acima da capacidade de resolução, mas o Estado está aí para resolver. E a lei fazer cumprir. E há os guardiões da lei que fazem cumprir, são os promotores de justiça, são os procuradores que devem fazer a coisa acontecer. Então, chega de pedir, faça, exija o cumprimento da lei. É assim que você vai mudar o Brasil. O promotor de Bauru é tudo mão pesada, viu? Agora os do Brasil inteiro tá, mas aqui os de Bauru já põem ordem na casa já há mais de uma década, né? Professor, permite falar também para o Luiz também, viu, Luiz? O seguinte, ó, é importante que se oficialize todas as solicitações. Eu quero defender aqui a imprensa de Bauru tem um papel importantíssimo, todas as rádios, todas as TVs, e a gente vê muito munícipe, professor, sempre procurando a imprensa para resolver o seu problema, mas não chega de forma oficial. Quando eu falo de forma oficial, a pessoa ir até a Câmara Municipal, a pessoa ligar no gabinete, ou a pessoa encaminhar um e-mail com aquela demanda, porque facilita para a gente estar lá, nós temos os nossos assessores, já coloca aquilo lá como forma de requerimento, é lido na tribuna na segunda-feira e é disparado para os órgãos competentes para resolver. Então a gente faz um apelo para a população, sempre que tiver esses problemas, oficialize perante os gabinetes na Câmara Municipal de Bauru, que acaba reforçando, fica mais fácil da gente resolver o problema. O Rafael é servidor público de Bauru. Ele fala, professor Duda, por que a Câmara Municipal de Bauru irá conceder reajuste salarial acima de 10% aos servidores da Câmara, se o dinheiro sai da Prefeitura? Ou seja, a Câmara pode e nós não podemos? O problema não é problema, é lei. O aporte financeiro da Câmara é estabelecido pela Constituição. Ele tem um valor que não é usado nem 40% do que lhe é cabível. Então, há espaço orçamentário na Câmara para isso. E deveria, a Câmara devolve dinheiro todo ano, né? E deveria usar totalmente o dinheiro que lhe cabe, porque aí a produção legislativa seria melhor, o atendimento ao público seria melhor, a questão do exercício do poder legislativo seria melhor e não seria como é hoje. Então, deficitário em diagnósticos, em fazer. Como é que você acha que um vereador que não tem formação nenhuma em economia, em contabilidade, avalia o orçamento do município? Há necessidade de um apuro nisso, há necessidade de um aparato de conhecimento que possa fornecer ao vereador elementos para que ele possa decidir com mais clareza. Não existe isso hoje. Mas pode sintetizar assim, ó. A Câmara não gasta o orçamento que a lei disponibiliza para ela. Então ela tem espaço para dar um aumento maior. E a Prefeitura gasta mais do que o orçamento que ela tem à disposição dela. Perfeito. Ela não tem espaço, não tem. Legal, espaço legal. Legal, claro, de lei. Claro que se tivesse espaço legal, não tinha porquê. O prefeito não tem motivo nenhum em segurar dinheiro. Entendo o dinheiro, ele fez o que fez do PCCS inicial. Deu um aumento historicamente nunca antes feito na cidade. Hoje, o caixa da prefeitura está baixo. Por quê? Por falta de captação de recursos, por falta de imposto, por falta de desenvolvimento, por falta de atividade econômica. Então nós vivemos numa depressão, não é nem recessão, depressão é muito mais grave. O Brasil não está num momento bom e não é nesse ano que vai melhorar, pelo menos é o que diz as projeções econômicas. Então, a inflação já é muito mais do que a produção
em gerar impostos. Então não dá para dar o aumento, não que o prefeito não queira, não tem dinheiro para isso. O Marcos Monteiro já perguntou outro dia, ele volta a perguntar. Duda de Vereadores, boa tarde. Em outras cidades, principalmente na cidade de São Paulo, é proibido entrar com animais, mesmo no colo em shopping. Por que Bauru permite a entrada de animais? Essa lei é municipal? Professor, a gente já havia falado aqui nos bastidores aqui questão da taxa de natalidade, né? O quanto diminuiu. Hoje a família prefere ter um filho e ter um animalzinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, enfim. Eu não sou contra, não, o que os animais possam entrar no shopping center, desde que a pessoa seja responsável pelas fezes que pode, porventura, acontecer dentro de um shopping. Mas mudou muito. Hoje os animais eles são olhados e são cuidados de maneira diferente. Ricardo Izar, por exemplo, deputado federal, tem um projeto de lei que tramita na Câmara Federal que muda a forma de tratamento com os animais. Os animais passarão a ser tratados como se fossem, não como seres humanos, mas deixar de ser tratado como objeto que é tratado hoje. Hoje, infelizmente, ainda o animal é tratado como objeto, forma de comercialização, a forma dos maus tratos. Então, a gente precisa olhar com carinho para esses animais. Eu sou a favor de que continue entrando, desde que não prejudique as pessoas. Marquinho, né? É a porquice do povo brasileiro. Você vai na França... Desculpa, aí o problema está na pessoa, claro, não no animal. Não no animal. Você vai na França, é o país que tem mais cachorro. A França parece que tem mais cachorro do que população. Eu já li uma estatística disso daí. Agora, na rua é todo mundo com cachorro na França, é impressionante. Só que todo mundo leva um saquinho, isso. O cachorro faz cocô, o cara pega, joga no saquinho e guarda na pastinha dele. Nós temos um projeto aqui do Dr. Paulo, aqui na cidade. Então fala disso, Paulo. Eu tenho um projeto juntamente com o Carlão do Gás que é exatamente sobre isso, a responsabilidade da questão da higienização pública pelo dono do cachorro. Claro. O cachorro fez fezes ali, evacuou ali, o dono tem que estar provido já. Eu vi na França vários fazer isso. É minimamente civilizado isso, o espaço é público. Agora, a discussão do shopping é diferente, é um espaço privado. A regra pode ser determinada pelo dono, né? Então, é um direito de propriedade. Aí a regra não é pública. Agora, no espaço público, hoje tem um projeto que vai ser discutido, a questão do cachorro, dos animais, gato, entrarem no bosque da comunidade, porque hoje é proibido. Então, o vereador Fábio Manfrinato fez um projeto no sentido de permitir que os animais também, exceto na área de playground das crianças... E a responsabilidade do dono, né? Exatamente. Mordeu, o dono vai pagar. Sim, exatamente. Acho que é um avanço. Já que os animais passaram a ingressar no ambiente da família de forma tão avassaladora, que se crie um dispositivo legal no sentido de preservá-lo e, inclusive, valorizar essa relação que existe na família com o animal. Os animais hoje fazem parte como são membros da família. Né? Tem aquelas pessoas que realmente não gostam muito dos animais, mas a grande maioria que gosta tem o seu animalzinho de estimação como membro da família, professor. Investe tanto no animal quanto investe no filho, por exemplo. Então, eu não vejo nenhum problema. O cachorro, então, nem se fala. Está sempre ensinando para o homem o que é lealdade, né? É coisa... Foi feito um estudo do ponto de vista fisiológico, aí já é uma questão médica, né? Quando você acaricia um cachorro, as glândulas do cachorro e as suas glândulas sintetizam um hormônio que dá felicidade. Isso já foi demonstrado que os dois, tanto o homem quanto o animal, aumentam o nível de ocitocina dele. Eu não vou nem falar de cachorro, porque eu sou exagerado, né? Quer dizer, uma parte do meu orçamento vai para cachorro. Agora, uma coisa importante, quando se fala em cachorro, animal doméstico, é uma coisa, mas e os rodeios? São animais também. E aí, como é que fica? Né? Há uma questão de princípio que deva ser exercida. Então, nós somos um dos mentores do Conselho Municipal de Proteção dos Animais. Também criei na Câmara a Comissão de Proteção dos Animais. Então, há necessidade de que tenha um embasamento legal no sentido de que os princípios em relação aos animais sejam exercidos sempre da mesma forma. Vamos lá. Vamos rápido que está cheio de perguntas. Tudo rápido, hein? Vamos lá. O Breno pergunta, Marquinho, o Purini está acabando com o PMDB? Breno, boa tarde. Uma satisfação falar com você, um grande guerreiro aí da Vila Falcão aí. Um grande abraço para você.
Breno, olha, eu não posso responder pelo Renato, né? Na verdade, a minha saída do PMDB é por uma questão ideológica, no novo partido que vem ingressando, a proximidade com o deputado federal, visando trazer recursos para a cidade de Bauru, e eu saí tranquilo, conversei, fiz uma conversa com o presidente, com o Renato, e foi tudo tranquilo a minha saída. Eu não sei os outros vereadores, mas eu não posso afirmar essa colocação sua com todo o respeito. O Luiz Nicola, do Jardim Europa, pergunta para você: Doutor Paulo, ao meu ver, um dos pontos fracos da gestão do Rodrigo são a falta de planejamento e visão para atender futuros possíveis problemas, além de uma maior proximidade com o nosso legislativo. Gostaria da opinião do senhor. Não podia ser melhor, você levantou a bola para eu fazer o gol, né? Porque é uma questão básica da nossa gestão enquanto vereador, a criação do Instituto de Planejamento, que visa justamente isso, planejar a cidade que queremos, a cidade que para os nossos filhos e também para o presente. Eu concordo plenamente que é uma das falhas do ponto de vista da gestão do Rodrigo, a parte do planejamento. E discutimos isso recentemente na questão do zoneamento urbano. Há necessidade, sem sombra de dúvida, de um planejamento mais científico, em que esteja desprovido dos aspectos políticos para que o desenvolvimento da cidade se dê de maneira plena, do ponto de vista de se conceber um projeto de governo, se conceber um plano de governo, aonde o planejamento seja uma pedra fundamental. O prefeito, infelizmente, por questões internas dele, ele que tem que responder por isso, não conseguiu instituir o Instituto de Planejamento, que seria um órgão acima das questões políticas, no sentido de conceber a cidade, uma cidade relativamente pequena, com problemas não tão complicados assim, mas que insiste em se manter. Veja a questão da água, veja a questão viária, veja a questão do ponto de vista fiscal. Então, sem sombra de dúvida, acho também que foi um dos calcanhares de Aquiles da gestão dele. O Gustavo do Jardim América, Marquinho, ele quer você como prefeito, diz que se... você ou o Gazeta. Ele fala que se o Gazeta não for candidato, ele quer você como candidato a prefeito, que você tem o perfil. Mas o Marquinho, Gustavo, eu vou admitir que ele sempre é sincero comigo. Ele vai para a reeleição de vereador. Estraguei a campanha sua? Não, de jeito nenhum. Gustavo, obrigado. Viu? Nossa, que honra ouvir, né, de alguém que a gente tem perfil aí para um executivo. Eu sou uma pessoa que cheguei há pouco tempo na cidade, eu reconheço isso, eu cheguei apenas em 2007, mesmo assim a gente conseguiu uma vitória muito expressiva nas urnas em 2012. Eu amo essa cidade, eu escolhi essa cidade para viver, eu quero o bem dessa cidade, eu tenho meus negócios aqui nessa cidade e com certeza, agora não é o momento para a gente disputar uma cadeira no Executivo, mas eu gostaria muito de estar próximo do próximo candidato a prefeito que possa ser eleito, que possa continuar contribuindo para o crescimento da nossa cidade, professor. Mas eu agradeço o carinho aí do Gustavo. Deixa eu fazer uma pergunta para o empresário Marquinho, que é um empresário da noite, com suas casas de diversão. Porque empresário é assim, tá? Todo mundo com dificuldade, mas na hora que você pergunta na frente da televisão, não, eu, por exemplo, não tem crise. Vocês também sentiram a crise no ramo de vocês? Muito. Professor, hoje o faturamento é para você pagar o pessoal que trabalha durante a noite, né? Todo o nosso casting. Vocês tiveram que mandar a gente embora? Olha, diminuímos, não muito, mas nós diminuímos porque são freelancers, né? Freelancers, as pessoas diminuíram um pouco. Mas assim, ó, mas a gente deixou de ganhar dinheiro. A gente paga o staff da noite, paga as atrações, depois você paga os impostos, paga a energia elétrica que triplicou. No final das contas, é brincadeira. Trocou 6 por meia dúzia. Já baixou? Disse que ia baixar? Já baixou? Não. Nada, né? Ainda não. Troca 6 por meia dúzia, professor, mas nós estamos lá, firmes, resistindo, porque nós somos brasileiros, não desiste nunca. Vamos continuar trabalhando. Mas só me permite, professor, a questão do PP, né, de ter candidato majoritário. O deputado Ricardo Izar vê com bons olhos que o novo PP tenha um candidato... Pode ser você? Não necessariamente, porque eu já me declinei. Já declinei, mas tem conversas com outros vereadores que possam ingressar ainda no novo PP, e o deputado vê com bons olhos, sim, que o PP tenha aí um candidato na majoritária.
O Davi do Eldorado. Aqui na rua Tatuí, a cada 4, no espaço de 10 metros, existem 2 buracos com vazamento. Na cidade inteira, Davi. Para quem devo reclamar? Estou até com dificuldade para tirar o carro, porque um desses buracos está em frente da minha casa. Tatuí. Tatuí, quadra. Tatuí, onde é Tatuí? Onde é que será que é esse bairro, hein? Mas tudo bem. Eldorado. Eldorado. Marca aí. Mas vamos anotar e vamos passar para frente. Com certeza é DAI, né? Se tem buraco e vazamento, viu, Davi? É DAI, nesse caso. Uma pergunta para o Dr. Paulo. Boa tarde, querido professor Duda. É o Rafael do Meridota lá. Abraços aos amigos vereadores. Professor, com todo respeito ao meu líder, Dr. Paulo, o Rafael é do teu partido? Rafael. Já que prazerosamente estou no PSB, acabei de fechar e por isso não o consultei. Então queria dizer que praticamente está fechada uma visita do deputado federal Caio França a Bauru. E estariam presentes todos os prefeitos e lideranças do PSB da região. E vou apresentar o projeto da Lagoa Quinta da Bela Olinda ao deputado. Abraço. E trago o França aqui na TV Prevê, né, Rafael? É fato, esse movimento de interiorizar o PSB de uma maneira definitiva já faz parte da programação do partido. Esperávamos que também o pai dele viesse, o Márcio França, né? E há uma expectativa nesse sentido. O que está se aguardando é a definição política em relação à eleição municipal, para que esse movimento se dê depois da decisão tomada. Marquinho, para você aqui, diz que você é o vereador lá do Meridota, eles estão dizendo. Então, o Nélio Davi Marcolino está dizendo que está esperando você com urgência para fazer uma manutenção no campo de futebol do Meridota. Falei com o Roger Barudi na inauguração ali do... O Roger agora não é mais secretário, saiu hoje. Saiu, mas ficou algumas pessoas de carreira que estão lá e que a gente vai poder contar com eles. Eu estou acompanhando esse caso, são três campos aí, tem o campo do Meridota, tem o campo da Vila Dutra e tem o campo do Jardim Ouro Verde, que o pessoal tem um projeto muito bacana lá também no Ouro Verde e Vila Dutra também. E nós não esquecemos isso aí, nós vamos fazer a visita, mas antes disso já estamos tomando providência para que esses campos aí sejam revitalizados e que abra espaço para a população usar aí, viu? Conte com a gente, sim, com certeza. O Gleison está parabenizando o Marquinho, que é mais um soldado nas fileiras do PP. É uma honra para nós todos do novo PP tê-lo como companheiro. Obrigado, Gleison. Vamos caminhar juntos aí, pelo bem da cidade, independente do partido político. Falei muito com a Nádia pelo telefone quando ela me ligou, professor, dessa questão de vai mudar, para onde vai, não sei. Aí eu falei para ela, Nádia, minha querida, olha, o importante não é o partido que nós vamos estar. O importante é que a gente possa continuar fazendo o trabalho positivo que a gente vem realizando até esse momento. Mas claro que é uma satisfação para a gente caminhar aí em Bauru com o novo PP. Você tem cartaz da Meridota? Mais gente do Meridota aqui, ó. É a Cristina, do jornal ZL News do Meridota. Abraços, gentilíssimo professor Duda. Vereador Marquinhos, não entendi. Sempre ouvi muito ligado à secretaria da Darlene. E até acho que ela foi importante em sua eleição. E agora que ela definiu sua pretensão à candidatura, você mudou de partido, Marquinhos? Isso não significa que a gente não possa correr junto, né? De repente a gente pode estar levando o novo PP para caminhar com a secretária Darlene, se for ela realmente a candidata aí do PMDB, apoiada pelo Rodrigo. Nada impede que o PP possa caminhar junto com ela, né? Não significa que você não precisa estar no partido para caminhar junto com a pessoa, a Darlene, que é uma pessoa que tem toda a legitimidade para concorrer a uma cadeira aqui na nossa cidade e que a gente espera que ela consiga, sim, esse apoio, tanto do prefeito e dos outros partidos. E a gente aproveita e manda um abraço para a Cristina e para o Rafael, que são duas pessoas extremamente importantes no Meridota, que fazem a diferença com o seu jornal, Zona Leste News, levando informação para aquela comunidade. Parabéns, Cristina, parabéns, Rafael, pelo trabalho de vocês. Paulinho, até agora, para mim, tem 7, 8 nomes aí, nenhum emplacou até agora. Está completamente aberta a eleição de prefeito. Qual que é a sua preferência?
A nossa preferência ainda não se deu. Nós estamos em conversações bastante adiantadas aí. A nossa expectativa era em relação ao Gazeta, que é o favorito nas pesquisas atualmente, mas é uma eleição totalmente nova sobre todos os aspectos, desde o ponto de vista da legislação eleitoral, quanto do ponto de vista de financiamento, quanto do ponto de vista de tempo de exposição de ideias. Então, tudo é novo. E mais novo ainda será o fato de que, muito provavelmente, nós não teremos a mesma presidente. E talvez tenhamos que até escolher um novo presidente. Até talvez antes da própria eleição, ou juntamente com a eleição por uma questão de financiamento do processo eleitoral, propriamente dito. Então, o PSB quer sim participar do ponto de vista da escolha do prefeito de uma maneira mais objetiva e que haja um projeto, porque o que se vê hoje na política é questão pessoal. Não há um projeto integrado, de conhecimentos bem definidos, de participação da sociedade civil, seja organizada ou não, para que a cidade tenha, de fato, um rumo, uma direção, que tenha um plano decenal, que tenha o conhecimento científico utilizado à exaustão, para que se diminua custos e tudo mais. Não vemos isso também. E a indefinição da eleição também se dá em torno disso. E acho que a grande característica dessa eleição é a verdade. O Brasil vai mostrar a tua cara, vai mostrar quem somos. Somos um país pobre do ponto de vista financeiro, pobre do ponto de vista institucional, pobríssimo do ponto de vista educacional, apesar do esforço da atividade privada, que tenta suprir uma lacuna imensa do Estado, pobre do ponto de vista de saúde. Você, brasileiro, para os governos que até então chegaram aqui, não vale nada. Enquanto que uma Inglaterra gasta $8.000 por pessoa, aqui gasta menos de 1.000. Então, países muito próximos nossos, como o Chile, gastam muito mais. O Brasil é continental, mas tem um orçamento continental, mas um orçamento que foi surrupiado em mais de 50 bilhões de reais pelo atual governo. É o que as esquerdas brasileiras não vê. Nós temos 200 milhões de habitantes. Não dá para roubar num país desse. Ao invés de eu pedir para vocês se despedirem, como nós não falamos de política nacional, falamos só da cidade, eu vou dar um tema, cada um termina falando isso. Beleza. Vocês acham que esta semana gente importante do país pode ir para a cadeia? Será que já essa semana? Eu acho que ainda essa semana não, mas talvez aí nos próximos dias sim, professor. A gente acredita que o brasileiro não aguenta mais, né? Tanta bandidagem e tanta roubalheira com as luzes acesas. Tá desse jeito a coisa. O pessoal antes apagava as luzes para roubar, hoje está com as luzes acesas. Não dá mais para suportar isso, professor. Paulinho. Vou pelo mesmo caminho. Acho que nunca a justiça foi exercida de maneira tão primária, tão simples. É assim, sem sofisticações, sem nada. Falou besteira, é a presidente não era a que era para ser auscultada lá, mas era o ex-presidente, e caiu, mostrou quem são os nossos governantes. E nada mais simples, primário. Eu, enquanto governado, tenho o direito de saber o que eles pensam, o que eles fazem na sua intimidade, porque são homens públicos. E o que mais me arrepiou, viu, Paulinho? O desprezo que eles têm pela justiça, né? E sem exceções. Aí me liga o governador do Rio de Janeiro e faz chacota da pobreza, da miséria. Então, ou nós tiramos a limpo esse país, ou nunca nos tornaremos uma nação. Uma nação fundada em respeito, em que todos têm o mesmo direito perante a lei. Falta isso no Brasil, então falta aquilo que é primário. Falta tratar o negro, o branco, a criança, o velho, o adulto, o doente, o são, da forma como a lei preconiza. Falta isso para o Brasil. Isso acontece também porque você é omisso, porque você acha que a política é coisa de outro. A política é coisa de todos nós. O Brasil somos nós. E o que você está vendo no Brasil é a nossa cara. Foi o Brasil que escolheu a Dilma. Foi o Brasil que não soube discernir o certo do errado. Foi o Brasil que não tem ética nenhuma. Isso você aprende na família, aprende na escola e aprende na própria vida. Qualquer que seja a sua educação, o certo e o errado, você sabe qual é o certo e o errado. Mas as pedaladas escondeu muita coisa, né? Muita coisa. Pintava-se que estava tudo lindo, maravilhoso. E a grande mídia, como pegava dinheiro do governo adoidado. Com publicidade? Com publicidade, não era coisa, pouco, né? todo dia. Todo dia. Né? Fazia quieto. Agora, como o governo já morreu, é questão de tempo, está morto já. Secou a fonte, Secou a fonte, agora cacete no governo. A mídia tem culpa também, professor? Totalmente, não dá pra gente... totalmente. As grandes mídias aí também contribuíram bastante para que a população fosse nesse rumo.
Marquinho, é um prazer falar com você, viu? Tá? Sempre uma satisfação, eu professor. Eu tenho Obrigado, certeza que se os dois forem candidatos a vereadores, os dois são eleitos. Porque realmente os dois têm linha, dois trabalhadores e acho que a cidade ganha com a presença dos dois lá. Eu agradeço a tua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.